O renomado editor Walter Murch costuma dizer que, sob o ponto de vista da edição, todo filme é um quebra-cabeças. Qualquer um que já tenha se visto no meio de inúmeros planos e tomadas que não acabam nunca, entende a dificuldade que é juntar tudo isso em alguma coisa que faça sentido. Essa é a palavra-chave de hoje. Sentido pode ser a capacidade humana de reconhecer sensações através da visão, da audição, do olfato, do tato ou do paladar. Nas ciências exatas, pode ser um dos componentes da orientação de um vetor. Pode querer dizer coerência, mas do ponto de vista linguístico, sentido é significado. Para Kuleshov, o sentido não estava só nas imagens que o cinema produzia, mas principalmente na maneira como uma imagem, interagindo com outra, construía um terceiro significado. Se você não conhece Kuleshov, você pode digitar efeito Kuleshov no Google ou no YouTube e com certeza vão aparecer um monte de explicações excelentes. Mas o que está além de qualquer explicação é que lá nos primórdios do cinema, esse cara entendeu que a função da montagem era atribuir novos sentidos para aquilo que o público estava assistindo. Quando a novela da Globo muda de cena, indo para outro núcleo de personagens e coloca um plano de estabelecimento entre as cenas, isso não é aleatório. Esse plano tem até nome. E inconscientemente o público entende essa mensagem. Antes a gente estava num lugar e agora a gente está em outro. Vamos pegar o exemplo desse storyboard. Plano de estabelecimento, uma casa. Plano geral da sala enquadrando mãe e filho. Ela diz: você deveria ligar para sua avó. Plongé enquadrando o garoto e o telefone em cima da mesa. Close-up da mãe, ela diz: você deveria ligar para sua avó. Plano detalhe da mão do garoto pegando o telefone. Close-up do garoto e ele diz: olá, vovó. Close-up da avó, ela diz: por que você não me liga mais vezes? Close-up do garoto fazendo cara de bolado no telefone. Plano detalhe do telefone enquanto a avó tá falando um monte. Close-up do garoto desligando o telefone. O plano de estabelecimento sugere que a gente está na casa do garoto. E a ordem dos acontecimentos levam a gente a formar uma certa opinião a respeito do comportamento dele. Mas agora, olha o que acontece se a gente muda a ordem desses planos. Plano de estabelecimento, uma casa. Close-up da avó, ela diz: por que você não me liga mais vezes? Close-up do garoto e ele diz: olá, vovó. Plano detalhe do telefone enquanto a avó tá falando um monte. Close-up do garoto desligando o telefone. Plano geral da sala enquadrando mãe e filho. Ela diz: você deveria ligar para sua avó. Plongé enquadrando o garoto e o telefone em cima da mesa. Close-up da mãe, ela diz: você deveria ligar para sua avó. Plano detalhe da mão do garoto pegando o telefone. Close-up do garoto fazendo cara de bolado no telefone. Agora, o plano de estabelecimento sugere que a gente está na casa da avó. E dessa vez, a gente tem uma motivação para o comportamento do garoto. Concordando ou não, nessa segunda versão, a falta de educação dele é um resultado da cobrança da avó e da mãe. Enquanto que na primeira versão... Bom, na primeira versão era só falta de educação mesmo. Então, é fundamental ter em mente que as opções de edição podem mudar a percepção que se tem, tanto do filme quanto dos personagens. Desde questões mais objetivas, como fazer o público entender como os personagens estão distribuídos no espaço, usando a regra dos 180 graus, ou optando por cortes na ação para não acabar distraindo o espectador com o impacto de cada mudança de quadro, também é possível construir transições criativas entre quadros, através de match cuts, eye trace, sleep cuts. Mas na minha opinião, o elemento mais poderoso da edição é a expectativa. O público sempre espera ver alguma coisa. E é o editor que vai decidir mostrar isso pra ele ou não. Por exemplo, o personagem olha pro lado, você mostra o que ele tá vendo. Porque a gente quer saber o que foi que chamou a atenção dele. Ou então, se a gente tá num diálogo, uma pessoa fala e você mostra ela falando. A outra responde, você mostra ela respondendo. O público quer ver quem fala, porque essa seria a reação natural de qualquer pessoa que estivesse fisicamente presente no mesmo lugar que os personagens. Quando alguém fala, você olha para essa pessoa, e se outra responde, você se vira para quem respondeu. Entregar o que o público espera significa corresponder às expectativas dele. Só que a decisão é nossa, a gente pode fazer opções diferentes. Um personagem olha para uma coisa muito importante e você nunca mostra que objeto de valor é esse. Isso quebra a expectativa de saber o que existe lá, cria curiosidade e pode ser usado, inclusive, para jogar a história para frente.
Ou então, um personagem fala e você resolve não mostrar isso para o público. Ao invés disso, você mostra a reação de quem ouve. Isso vai contra o nosso instinto inicial de se virar para quem fala. E assim, você quebra a expectativa do público mais uma vez. Só que aqui, você também diz para a plateia que o efeito ou a consequência daquilo que a pessoa em off está falando é muito mais importante do que o que está de fato sendo dito. E assim, como editor, você acabou de criar um novo sentido, não só para as imagens, como também para a história como um todo. O editor precisa decidir quando o público vai ver alguma coisa, como isso vai ser visto e, principalmente, qual é a emoção que essa imagem precisa causar. Seja para criar alegria, tristeza, euforia, você precisa saber entrar na mente do seu público.